Resumo do capítulo 3. Neurose. O texto define a neurose como enfermidade sem febre, decorrente de perturbações do sistema nervoso, sem lesão anatômica significativa, e que afeta grande número de pessoas. Ela apresenta características próprias, não é atribuída a uma causalidade cerebral direta, desequilibra a emoção e provoca desajustes fisiológicos sem uma patogênese profunda, embora cause sofrimento real. Para conduzir um estudo breve e metodológico, o capítulo recorre à classificação de Freud, observando que os conceitos modernos se multiplicaram e se tornaram mais complexos, mas que o médico vienense distinguiu dois grandes grupos, as neuroses verdadeiras e as psiconeuroses. As neuroses verdadeiras decorreriam de fixações e pressões de várias ordens, desajustando o sistema nervoso sem necessariamente lesá-lo, e além do mecanismo psicológico, apresentariam uma perturbação orgânica temporária. Nesse conjunto são citadas formas como neurastenia e hipocondria, neuroses de ansiedade e as de origem traumática, que ao se instalarem se acompanham de angústia, ansiedade, insegurança e medos. Já as psiconeuroses, por terem origem psicogênica, levariam a regressões e fixações ligadas à infância e se expressariam por manifestações de histeria conversiva e ansiosa, incluindo quadros obsessivos e compulsivos. Em continuidade, o texto destaca que as neuroses se iniciam de modo sutil, com tiques nervosos, repetições de palavras ou gestos, dependências de apoios psicológicos e fixações que se agravam e por isso se espalham na sociedade, especialmente sob a influência das exigências do grupo social e das pressões da coletividade, reais ou aparentes, que em temperamentos frágeis geram desarmonia e desencadeiam inquietações às vezes alarmantes. Com frequência surgem acompanhadas de fenômenos somáticos variados, como taquicardias, prisões de ventre e dores que parecem inteiramente orgânicas. À medida que se intensificam, podem conduzir a paralisias, distúrbios de postura e de fala, além de movimentos desconexos que assustam o paciente e o ambiente. Quando assumem manifestações fóbicas, como medo de ambientes fechados, medo de altura, medo de doenças, além de amnésias e outros sintomas, trazem componentes mais graves e se tornam de recuperação mais difícil. O capítulo descreve que os estados histéricos, conversivos e ansiosos se enraizam na psique e tendem a avançar para fixações obsessivas e compulsivas, criando tormento persistente. De modo geral, a etiopatogenia pode também apresentar-se de forma mista, combinando elementos de neurose verdadeira e de origem psicogênica ao mesmo tempo, o que amplia a seriedade do quadro e pode colocá-lo próximo de estados psicóticos, por vezes difíceis de reverter. O texto observa ainda que, não raro, a neurose se associa a um sentimento de culpa, que atormenta a pessoa com a ideia inquietante de que todo o mal e todo insucesso que lhe ocorre é de sua inteira responsabilidade. Esse pensamento de culpa é apresentado como impulso autopunitivo e perturbador, capaz de dissociar a personalidade e fragmentá-la. Em outras situações, ocorre o movimento oposto, em forma de transferência quando a necessidade de culpar alguém domina o paciente. Ele se vê sempre como vítima e procura fora de si as razões que justifiquem acontecimentos pequenos ou grandes que o desagradam, e se não encontra um responsável próximo, recorre a figuras abstratas e coletivas, como a sociedade, o governo ou até Deus. Assim, os estados neuróticos são retratados como profundamente inquietadores e desarmonizadores do psiquismo, exigindo terapia adequada e esforço perseverante de recomposição psicológica. O capítulo aprofunda então a investigação da psicogênese e afirma que, ao se sondarem as causas reais, elas podem ser encontradas na conduta anterior do paciente. Ele teria vinculado a consciência a comportamentos desregrados e,
tendo sido injustamente considerado e até acolhido com simpatia e amizade quando deveria ter enfrentado justiça e correção, transferiu para a existência atual receios e inseguranças que ficaram camuflados sob aparência digna. Nessa reencarnação, emergiriam do inconsciente profundo culpas e conflitos que se manifestam como processos reparadores. Por isso, ao lado das neuroses, o texto descreve a ocorrência de episódios de obsessão espiritual, que agravariam a fragilidade do enfermo e poderiam empurrá-lo para longos processos de desequilíbrio grave. Explica-se que isso ocorreria porque as vítimas de ações ignóbeis morreram, mas continuaram existindo, e por afinidade de consciência de dívida e cobrança reencontrariam antigos adversários, infligindo-lhes maior soma de aflições, no começo por via telepática, depois por controle mental e, mais adiante, com repercussões físicas em processos de subjugação. Dessa forma, a consciência inquieta, que se reflete na psicologia do indivíduo como estado neurótico, estaria vinculada a acontecimentos pretéritos negativos e infelizes, e as moléstias, sobretudo as psíquicas, se instalariam porque seus portadores seriam doentes da alma. Em continuidade, o texto propõe que toda terapia libertadora deve incluir como recurso fundamental a renovação moral do paciente e sua reeducação por disciplinas espirituais, como oração, meditação e ação caridosa relevante. Por meio desse caminho, ele se suavizaria, pacificar-se-ia com os que o odeiam e consigo mesmo, ao constatar a excelência da própria recuperação. Lentamente, a psicologia transpessoal identificaria esses seres interferentes, descritos como personalidades anômalas e dúplices que perturbam o comportamento humano, entendendo-os como almas de homens que viveram na Terra e permanecem vivos. Como prevenção a qualquer distúrbio neurótico, recomenda-se a autoanálise frequente e o exame de consciência correspondente, desidentificando-se das matrizes perturbadoras do passado e abrindo-se às realizações de enobrecimento no presente, com anseios de conquista tranquila do futuro. Por fim, o texto remete à ideia de justiça moral expressa por Jesus, ao afirmar que a cada um se dá segundo as próprias obras, e conclui que agir com segurança após reflexão saudável, pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo compõe um caráter psicológico equilibrado e expressivo, próprio da criatura que alcança saúde mental,